Olá pessoal, estou de volta ao YouTube. Dei uma sumida aí um pouco, mas o motivo do meu sumiço é também o motivo desse vídeo. Meu visto finalmente foi aprovado e eu me mudei de Sydney para Albury, uma cidadezinha no interior da Austrália. E eu vou explicar tudo nesse vídeo, por que eu tô aqui, qual a minha situação atual de visto. Então senta que lá vem história. Bom, então eu quero contar aqui hoje como que aconteceu essa história de eu e meu marido lá no Brasil com uma vontade de morar fora e hoje estamos aqui no interior da Austrália, prestes a ter uma residência permanente na Austrália. Então tudo começou, né, recém-casados, eu e meu marido ali tentando a vida profissional no Brasil e as coisas parece que não estavam andando muito pra gente. Então, a gente é de Brasília, eu sempre estava estudando muito ali para passar no concurso público. Depois, uma época, comecei a procurar outros empregos. Meu marido também procurando empregos na área dele. E a gente não estava conseguindo muita coisa. Depois a gente abriu nossa própria empresa, né? Até que deu certo, mas não estava dando muito dinheiro, não era o que a gente almejava na nossa vida. Então a gente estava muito frustrado profissionalmente com a vida no Brasil. E aí que veio essa ideia de morar fora, porque querendo ou não, acho que tinha uma sementinha plantada tanto em mim quanto nele, a gente já tinha tido experiências fora, mas não assim de morar como a gente veio para a Austrália. Então parece que tinha lá no fundo, mas era uma coisa que parecia muito improvável. Então a gente começou a ir atrás muito dessas coisas. Será que é improvável mesmo? Porque até então na nossa cabeça era só Estados Unidos, que o pessoal vai ou fica ilegal ou casa com alguém, a gente via Europa e tal, tem que ter um passaporte, tem que ter um visto. Então assim, tudo parecia muito difícil, até que nessas pesquisas a gente começou a achar que existem países bons para se morar e que você pode ter o direito de trabalhar, né, e morar legalmente, porque assim, ir para um país legal nunca foi uma opção pra gente, né? Nada contra quem faz isso, mas eu particularmente não conseguiria viver nessa pressão, né? Então a gente estava buscando, beleza, vamos sair do Brasil, mas vamos para onde então? Então eu tô falando esse background só para vocês entenderem que a gente saiu do Brasil já com a ideia de morar permanentemente. Então não foi a ideia de vamos fazer um intercâmbio, vamos conhecer outra cultura. Não, vamos tentar a nossa vida realmente. Eu quero criar raízes, me estabelecer em algum lugar. Então a gente foi pesquisando e chegou entre a dúvida, né, entre dois países que muita gente fica, que é a dúvida entre Austrália e Canadá. Então comecei a pesquisar os dois países e 3 motivos basicamente fizeram a gente escolher a Austrália. O principal é o clima, né, o clima tropical comparado ao clima frio do Canadá. O segundo ponto era porque a escola lá, o curso que eu queria fazer um mestrado, né, na área de contabilidade. E esse curso no Canadá era mais caro do que na Austrália. E na época, o visto lá do Canadá não dava direito ao trabalho, o visto que a gente queria aplicar. Então, hoje em dia já dá. Então, a situação mudou bastante, tá? Então, assim, naquela época lá em 2017, quando a gente começou a pesquisar, então no final das contas escolhemos a Austrália, conversamos com os amigos que já tinham vindo para a Austrália e decidimos vir para cá. E aí, até decidir vir para a Austrália, realmente vim, foi um ano de planejamento e preparação. Eu fui, eu acho que em pelo menos umas 5 agências diferentes, porque eu queria uma agência que realmente me orientasse a conseguir o visto permanente, né? E eu percebi que a maioria das agências ia me jogando assim para fazer qualquer curso, ou fazer um curso de inglês, e eu falei, não, eu já faço inglês, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu acho importante falar. Eu já falava inglês, eu fiz curso de inglês no Brasil, meu marido também. Claro que nada como você chegar num país, né, tem aquele choque cultural de, às vezes, você não entender direito o que a pessoa falou, até hoje, na verdade, assim, às vezes eu não, umas partes eu não pego, mas enfim. Já não queria fazer curso de inglês, não queria gastar dinheiro e tempo fazendo uma coisa que eu já sabia falar. Então eu fui mudando de agência para tentar buscar isso. E o fato também da gente já falar inglês, eu acredito que a gente pulou uma etapa de que muita gente chega na Austrália, ainda vai aprender o inglês, tem ali pelo menos um ano nessa fase, então eu acredito que essa fase inicial a gente pulou, né? Porque daí eu já queria fazer um mestrado. Até que eu encontrei uma agência online, o consultor foi ótimo, assim, ele me ajudou muito porque ele me abriu os olhos, ele falou, olha, é assim que funciona a imigração na Austrália,
E aí a gente foi conversando, daí eu entendi que o que eu tinha entendido sobre imigração na Austrália naquele momento que eu precisava saber. Existe uma lista de profissões, então eu tinha que me encaixar em alguma profissão daquela lista para conseguir um visto permanente. E depois fazer provas de inglês, IELTS, PTE, então isso pra mim realmente já estava muito claro ali no início que eu teria que fazer. Bom, aí a gente conversou com a agência, viu o valor que precisava trazer e vendemos tudo que a gente tinha no Brasil para vir, né? Então a gente tinha um negócio que a gente vendeu, vendemos carro, moto, tudo, e aplicamos esse dinheiro todo nesse custo aí do intercâmbio, né? Então pagamos a primeira parcela ali do meu curso de mestrado e a gente aplicou para um visto de 2 anos. Isso é um pouco incomum, né? Até no meu próprio mestrado, as pessoas lá já estavam na Austrália há um tempo, mas como a gente tinha esse dinheiro guardado e já falava inglês, a gente já veio logo eu fazendo mestrado. E esse visto de estudante do mestrado dava direito ao meu partner, né? Então ao meu marido, quer dizer, qualquer visto de estudante na Austrália, quando você vem acompanhado de um partner, seja união estável ou casamento, o partner também tem o direito do visto, ele é dependente do seu visto. Mas no caso do mestrado tinha um benefício a mais, porque o partner poderia trabalhar full time, né? E na época o estudante só poderia trabalhar 20 horas semanais. Então a gente achou que valeria a pena realmente eu vir fazer o mestrado e eu escolhi fazer mestrado justamente em uma área que estava dentro da lista de profissões aceitáveis, porque eu no Brasil era formada em administração e a administração em si, sozinho, sem experiência em outras coisas, não daria nenhum acesso ao visto permanente. Então eu basicamente tive que escolher uma outra profissão. E a profissão que eu achei que tinha mais minha cara, tinha a ver também com o que eu tinha estudado antes, era contabilidade. Então a gente veio fazer esse mestrado em contabilidade, né? Eu também descobri que não adiantaria fazer um curso técnico para essa área, tem que ser faculdade mesmo, como eu já tinha faculdade no Brasil, então eu vim fazer mestrado aqui e o meu marido de acompanhante veio para poder trabalhar full time. E a gente foi realmente como um time ali para conseguir esse visto o tempo todo, porque quando eu estava estudando, né, eu estava dedicando aquilo e trabalhando também, mas aí meu marido poderia trabalhar mais e juntar mais dinheiro, então a gente ia um complementando o outro. Bom, finalmente viemos ali em 31 de outubro de 2017, foi a data que a gente chegou na Austrália. Na semana seguinte eu já comecei meu curso. E aí, logo que eu comecei meu curso, teve uma apresentação lá e eles falaram na faculdade que tinha uma central de carreiras, caso você quisesse alguma ajuda em arrumar seu currículo, em achar vagas na área, você poderia procurar. Então eu já fui assim, gente, no mesmo dia. O cara até falou, nossa, você veio rápido, né? Tipo, geralmente as pessoas demoram um pouco pra vir atrás disso e tal. Eu falei, não, eu quero já conseguir um emprego na área. E eu sabia também que isso era uma das coisas que eu precisava pro visto, né? Além do curso, além do inglês, eu precisava trabalhar na área. Então, demonstrei meu interesse. Aí eles falaram, olha, o estágio aqui na Austrália ele não é remunerado, né? Mas existem oportunidades e é uma boa forma de ser uma porta de entrada, né, para o mercado de trabalho. Então eles foram me falando mais ou menos como funcionava, me ajudaram ali a arrumar o meu currículo, né? Então eu já fui com essa visão. Mas, claro, né, eu precisava ali de dinheiro para pagar meu aluguel, minha comida, e meu curso em si, porque era caríssimo, né? Então, assim, nesse meio tempo, meu marido arrumou o trabalho na obra, ele ficou na obra durante todos esses anos, assim, se especializando, né? Porque quando você se especializa na obra, você acaba ganhando mais. Então, o foco dele, a gente falou, não, eu corro atrás do visto e você do dinheiro, era o nosso combinado. Então, enquanto isso, né, ele trabalhando, mas eu também precisava trabalhar e ganhar dinheiro, então eu fui indo atrás de empregos que eu conseguiria ali na hora. Eu vim realmente pra Austrália aberta a qualquer coisa. Peguei jobs de cleaner, né, de faxineira, peguei functions também, que são eventos como garçonete, como ajudante de cozinha. E como os horários da minha faculdade era grade aberta, então cada termo mudava, né, às vezes tinha aula de manhã, às vezes à noite, isso dificultava muito eu conseguir um trabalho, porque tinha que ser os dias certinho, né, então eu tinha uma época que eu tava com 3 trabalhos diferentes, que eu pegava um cleaner num dia, um outro restaurante no outro dia, e ia tentando ajustar ali meus horários, né, mas não ganhava muito, assim. Até que depois de um mês,
essa pessoa lá da faculdade que cuida de carreiras me chamou e falou, olha, e tem uma vaga de estágio, você tá interessada? Aí eu falei, sim, com certeza, né? E aí ele me falou, bom, é 8 horas semanais e gratuito, né, como eu falei, mas você vai ter experiência e tudo mais. Fui lá, fiz a entrevista e passei. E aí nessa época eu fiquei conciliando esse estágio, que era 2 vezes por semana, mais faculdade, mais esses outros jobs que eu ia catando, né? Fora a nossa vida e as coisas que a gente tem que fazer em casa. Mas enfim. E fui seguindo esse job, deu 3 meses, porque é o prazo de estágio aqui. Deu 3 meses e eles me falaram assim, olha, você foi ótimo no seu trabalho, parabéns, mas infelizmente a gente não tem uma vaga pra te oferecer, né? E ficou por isso mesmo. Fui embora pra casa chorando, assim, arrasada, né? Porque eu achei que aquela era a minha chance de ser promovida, mas daí tudo bem. No dia seguinte, eu falei lá pra minha faculdade que eu tinha terminado o período de estágio, que eles não me contrataram. E aí ele falou, nossa, você veio no melhor momento, porque acabou de chegar aqui no e-mail uma vaga que é part-time, meio período, né? Na época o estudante só poderia trabalhar 20 horas, remunerado para ser assistente de contabilidade no escritório. Eu falei, gente, não é possível, assim. Eu fiquei muito feliz esse dia, mas eu teria que ir para uma entrevista, né? E quando eu cheguei lá na entrevista, a menina falou assim, depois que eu fui descobrir que ela é brasileira, gente, eu tava tão nervosa que eu nem percebi, ela só falando inglês comigo, né? Mas ela falando assim, olha, você precisa ter experiência com o Xero, que é um sistema lá de contabilidade. Aí ela falou, você tem? Aí eu falei, tenho. Aí ficou um sorriso no rosto, tenho, porque eu aprendi no estágio, né? Ela me deu uma papelada assim, pronto, entra essas invoices no sistema, daqui a pouco eu volto. E aí eu fui lá, entrei tudo no sistema, consegui e passei na entrevista, né? Então consegui minha primeira experiência aí remunerada do trabalho de contabilidade na Austrália, mas de vez em quando também pegava uns cleaners, jobzinhos ali pra complementar. Aí eu falei, pronto, eu tenho tudo, né? A doce ilusão do imigrante, achando que isso já é suficiente. Eu falei, pronto, então agora eu tô fazendo mestrado em contabilidade, tenho uma profissão na área, tenho emprego na área e depois só fazer uma prova de inglês que eu pego o visto permanente. Eu achei que era a hora de contratar, pagar uma consulta no agente de imigração, que é quem realmente entende das leis migratórias, né? Então eu paguei, fui lá na consulta, cheguei na consulta já com um monte de dúvida anotada. Isso é uma dica que eu dou. Se for para um agente de imigração, tenta fazer sua pesquisa prévia, tenta chegar com perguntas, senão ele vai desde o começo explicar como é a imigração, enfim. Então eu já cheguei focada na consulta e ele me falou o seguinte, olha, a pontuação para você conseguir aplicar o Skill Visa, que é o visto permanente para a área de contabilidade, era, acho que 80 pontos. É 80 pontos. Então o que você tem que fazer? Termina seu mestrado, por enquanto não se preocupa, foca no seu mestrado. Quando estiver quase terminando o mestrado, começa a focar na prova de inglês, que você vai precisar tirar a nota mais alta possível na prova de inglês, né? Que no caso o PT é o 7,9+. Ele falou, mas depois você estuda para essa prova e continua trabalhando na área, porque a experiência vai contar também. Aí beleza, eu fui vivendo, tranquila, fazendo as coisas. Então assim, eu fui acompanhando tudo que estava acontecendo na imigração, grupos de Facebook, assistia lives, seminários, conversava também com meus amigos ali do mestrado que estavam no mesmo objetivo. E a gente ia trocando muita ideia e eu vi que esses 80 pontos que ele falou ali no início, que era para contabilidade, só foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou, gente, a 105 pontos que era necessário para emigrar. E essa questão de pontos, lá no site da imigração mesmo você consegue fazer a simulação. Então eles dão pontuação por idade, inglês, experiência profissional, se você estudou na Austrália ou não, quanto tempo de experiência na Austrália ou fora da Austrália. Além disso tem uma prova ali de tradução também que dá ponto. Então, quando eu vi que a pontuação cresceu, eu, meu Deus, desesperei e pensei que eu tenho que ir atrás de todos os pontos possíveis que eu conseguiria obter, né? Eu já tinha pontuação máxima na idade, porque quem tem entre 25 e 32 anos tem a máxima pontuação, então isso já era uma vantagem. Porém, eu não tinha experiência profissional, acabei de mudar de área, né?
E muitos agentes de imigração que eu vi em live ou que eu já consultei falavam, olha, essa sua experiência durante seu mestrado não vai contar porque você ainda não é formado em contabilidade e só conta depois de formado. Mas é importante já ir trabalhando na área para depois ter um emprego na área, né? Então eu fui fazendo ali o que dava pra gente fazer, correndo atrás dos pontos. Então concluí meu mestrado e aí depois do mestrado existe um visto que é o Graduate Visa, que você pode aplicar. Agora esse visto ele é aberto para várias possibilidades assim de curso, né? Antes era bem restrito. Então eu apliquei para esse visto que era um visto de 2 anos, hoje eu acho que é de 3. Tá? Então eu tô contando a minha experiência do que eu vivi na época, né? Eu sei que muita coisa mudou. Então a gente aplicou para esse Graduate Visa e ali na hora de aplicar eu precisava mostrar meu diploma de formada e prova de inglês com no mínimo 5, né? Ali no IELTS. Como eu teria... É uma nota baixa, né? Só para renovar o visto. Então eu pensei, tá, eu tenho que fazer a prova, marquei a prova para ir fazer. Porém, eu tinha guardado essa informação de que dali pra frente, eu depois, nesses próximos 2 anos, eu teria que me preparar para o visto permanente, né? Então esses 2 anos, justamente esse era o foco, já que eu já tinha formado no mestrado. Então a ideia, eu teria que fazer a prova de inglês para conseguir a nota máxima, né? Aí eu pensei, bom, já que eu já vou fazer a prova de inglês agora, custa $300, por que não tentar estudar um pouquinho? Vai que eu consiga a nota que eu preciso, né? Então até tem outro vídeo aqui que eu vou deixar na descrição da minha saga para conseguir essa nota no PTE, mas basicamente eu quase consegui a nota que eu precisava dessa primeira vez, né? Consegui renovar o visto, né? Mas ainda não tinha a nota para o visto permanente, só para esse visto de 2 anos. 2 anos se passaram, teve essa saga, né? Para conseguir a nota da prova, porque, gente, é muito difícil, assim... desanima mesmo, porque chegou uma hora que eu tinha tudo já que eu precisava, assim, que eu tinha conquistado, uma experiência profissional, o curso, e faltava essa prova, então dá um desespero real, porque eu sei que eu sei falar inglês, eu sei me comunicar, eu sei viver, mas eu precisava da nota da prova, então não tem outro caminho. Então foi uma das coisas que eu fiz durante, né, esses 2 anos de preparação. A segunda coisa é o Skill Assessment. Também fiz um vídeo sobre como foi minha experiência Skill Assessment, mas basicamente Skill Assessment é validar a sua profissão, é provar que você realmente é aquela profissão, né? Não adianta eu chegar aqui, eu sou médica, aí aplico lá pra médica, mas prova que você é, né? Então é meio que uma coisa assim, você provar que você é. E cada profissão na Austrália tem seus requisitos, né? No caso da contabilidade, o requisito é ter a formação validada pelo CPA, que é um órgão de contabilidade, mais a nota 7 na prova de inglês, que eu também já tinha, e eu apliquei. Isso é o Skill Assessment. Só que esse órgão de contabilidade, né, o CPA, além de avaliar se você é contador, ou seja, só de você ser formado e ter inglês, você já é considerado contador. Tá? Mas assim, se você quiser aplicar pontos de experiência, porque a experiência profissional dá ponto, também essa experiência tem que ser reconhecida pelo órgão. Então, assim, não é obrigatório, mas a experiência dá ponto. Então, além de enviar a documentação para validar minha profissão, eu enviei minha experiência profissional. E aí houve um pulo do gato, porque eu conversando com uma amiga minha, que também é contadora, ela falou, eu enviei meu diploma de administração do Brasil e eles aceitaram. Eu olhei assim, como é que é? Todos os agentes de imigração sempre falaram que, tipo, isso não ia valer, que não sei o quê. Mas quem é o maior... pega isso, gente. Quem é o maior especialista na sua área é você, sabe? Então, assim, o agente de imigração, ele domina as leis imigratórias, mas não tem como ele saber de tudo que acontece ali de cada profissão, né? Então, eu enviei meu diploma de administração e acreditem, aquela experiência que eu tive durante a minha faculdade, que mais de uma pessoa me falou que não valeria, valeu. Então eles aceitaram, né? Isso porque eu já tinha feito o mestrado aqui, né? Então acabou que complementou. Bom, então eu fiz esse Skill Assessment, saí muito feliz, né? Por conta desse resultado positivo. E aí, assim, gente, eu tinha o quê? Uns 80 pontos com isso aí, com mestrado e tal. Tava muito longe, né? De obter ali ainda. Precisava de mais experiência e tudo mais. E aí eu resolvi fazer o NAT. NAT, ele é uma prova de tradução que te dá 5 pontos.
E é uma prova que custou $800 e só serve mesmo pra dar ponto pra imigração. Assim, no início eu fiquei até empolgada, vou ser um tradutor, né? Vou ter certificação para ser tradutor, porque vocês já devem ter visto, né? Quem é certificado pelo NAT, às vezes você quer fazer uma tradução de um documento oficial, aí quem pode fazer é quem tem a certificação do NAT. Só que o NAT, ele é uma instituição. Essa prova do NAT CCL, que se eu não me engano, é só para ter ponto na imigração, custa $800. E dura 15 minutos, né? Então é uma prova que você vai traduzindo de inglês para português. É como se você tivesse um diálogo que tem uma pessoa de um lado que só fala português e do outro lado só inglês. Aí você vai traduzir de uma língua para outra. E você vai ficar traduzindo 2 diálogos. Aí é essa prova. Ou você passou ou não passou. É diferente da prova de inglês, que existem espectros, né? Notas. O NAT não, é passou ou não passou. E graças a Deus eu passei de primeira. Outra coisa que mudou, gente, às vezes eu tenho a sensação que todo esse meu trajeto para imigração foi sempre nadando contra a correnteza. Porque as coisas mudaram tudo na minha época. Então, assim, bem nessa época que eu tava conseguindo os pontos, eles falaram, olha, quem é casado perde 10 pontos. Quer dizer, o contrário, quem é solteiro ganha 10, que no fundo dá na mesma. Então, assim, porque eles não querem que as pessoas vão imigrando e arrastam um partner que não tem qualificação, não tem inglês. Então, eles falam, para recuperar, se você é casado, para recuperar esses 10 pontos, você tem que o seu partner fazer uma prova de inglês, né, tirar 5 no mínimo, recupera 5 pontos, e ter uma qualificação profissional dentro da lista, né. Daí no meu caso, então, o Danilo, né, meu marido, foi estudar para essa prova, para contribuir com essa pontuação também, e conseguiu ali a nota também, né, depois de estudar. E então, quando ele conseguiu a nota e eu consegui a minha nota, gente, eu falei que eu tinha um visto de 2 anos, foi no final do 2º ano que eu consegui essa nota, demorou muito tempo. Só que antes disso, né, como eu te falei, a vida aqui pra gente foi com muita emoção. No meio desses 2 anos que eu tô no Graduate Visa, tcharam, veio o Covid para atrapalhar tudo. Então, assim, quando veio o Covid, eles frearam o programa de imigração, eles começaram basicamente tiraram todas as profissões da lista, eles falaram, não, vamos só convidar médico, tipo assim, só médico, enfermeiro, psicólogo que estava sendo chamado naquela época lá, eles cortaram todos e não só pararam de chamar, como realmente tiraram da lista, e tiraram a minha profissão da lista de contabilidade. E aquilo, assim, acabou comigo, eu realmente fiquei, acredito que em depressão, porque fiquei muito triste, porque assim, dediquei tudo minha vida, dediquei muito dinheiro, porque o curso foi caro, a gente ralava muito, trabalhava muito aqui para pagar esse curso, pagar a prova de inglês, renovação de visto, seguro-saúde, que é obrigatório, além do meu trabalho e do meu estudo, então eu dediquei tudo que eu poderia para isso, para simplesmente eles tirarem da lista, né? Então foi um período muito difícil, só que eu pensei, bom, também tô presa na Austrália, as fronteiras estão fechadas, não tem muito pra onde eu ir. Eu vou continuar aqui trabalhando, juntando dinheiro, né, estudando inglês, enfim, que eu ainda tava tentando conseguir a nota, mas bem frustrada. Aí depois eles devolveram, né, pra lista, contabilidade, então deu uma aliviada. Muita gente já tinha falado isso, que contabilidade é uma profissão que basicamente não vai sair da lista, porque a Austrália ganha muito dinheiro com esse programa de imigração. É aí que começou essa mudança de ponto de vista, que eu tinha que a Austrália, ela tem as profissões em demanda e ela precisa daqueles profissionais e tal. Na verdade, não é bem assim, né? Eles ganham muito dinheiro com essa indústria da imigração, porque as pessoas pagam taxa de visto, paga escola, paga tudo isso. E também tem a questão do lobby, né? O órgão de contabilidade tem uma influência muito grande no governo. Então, por causa dessas questões, é muito difícil de contabilidade sair da lista. Porque quando a gente se torna contador aqui, a gente nota que será que realmente a Austrália precisa de contador? Porque tem tanta gente se formando, assim, não é tão fácil conseguir um emprego na área, então daí a gente se questiona, mas é por causa disso, da mesma forma que foi meu visto aqui também, vou chegar lá.
Mas, enfim, entrei nesse processo aí de ficar muito triste porque não estavam chamando. E mesmo antes de tirar a contabilidade da lista, gente, eles estavam há mais de um ano, assim, sem chamar ninguém. Então, assim, o que adianta fazer esse plano todo, conseguir a pontuação que estavam chamando, mas não estavam chamando. Então, assim, é bem frustrante. Aí, quando devolveram pra lista, eu pensei, bom, agora que eu tenho 2 anos já de experiência comprovada, eu posso pedir um sponsor para minha empresa, porque sponsor é um visto de trabalho, que ele é um pathway, né? Ele é um caminho para visto permanente. Então você aplica para esse sponsor, depois de um tempo você aplica para o visto permanente. Então eu pedi lá para eles e aí eles falaram que não, né? Deram os motivos lá, que enfim, meu cargo era muito baixo, tipo, para conseguir provar, porque o sponsor você tem que provar para a Austrália que você não conseguiu achar nenhum australiano para aquele cargo, por isso você está contratando um estrangeiro. E um cargo de contador, né? Enfim, isso é um dos motivos, mas enfim, não me deram sponsor. Aí a gente volta para a estaca zero, né? De que não estavam chamando contadores ou se estavam chamando tal com a pontuação muito além do que eu tinha. E assim, gente, eu fiz tudo que eu podia fazer, não tinha mais o que fazer. Eu já tinha o máximo da minha pontuação, acho que era 95 pontos que deu, e ainda assim não era suficiente. Aí que veio a luz no fim do túnel, que foi o visto regional. Então, esse visto 491 surgiu enquanto eu estava aqui na Austrália, mas nesse momento, assim, em junho, né, que meu sponsor, eles falaram que não iam me dar, em julho eles mudaram as regras do visto 491. E uma das regras que eles mudaram é permitir que quem não esteja na regional, mesmo assim possa aplicar e depois posteriormente se mude para uma área regional. Então agora vamos falar aqui do visto 491. Aí eu fiquei louca, gente, essa talvez seja a minha oportunidade. Eu comecei a ler, pesquisar tudo. Então basicamente é o seguinte, é um visto que eles querem habitar áreas regionais da Austrália. Então, porque todo mundo na Austrália está concentrado ali em Sydney, Melbourne, Brisbane, eles querem que as pessoas comecem a povoar áreas menores, né? Então eles falaram, qualquer área que não é essas metrópoles é considerada área regional. E para essas áreas regionais tem o visto 491. É também um pathway para o visto permanente, assim como o visto de sponsor, né, de você aplicar, ser temporário, mas depois poder aplicar para um visto permanente. Então ele é um visto de 5 anos, sendo que depois de 3 anos desse visto, você já consegue aplicar para o visto permanente. Basta você provar que mora na regional e que, né, com contrato de aluguel e tudo mais, e que você tenha um salário de pelo menos 54 mil ao ano, que é um salário ok, né, ali para a Austrália para você obter. Então você manda ali seu tax return, você manda seu comprovante de residência e durante que você está nesse visto, eles vão checando se você realmente está morando na área regional, né, como eu te falei, pelo aluguel e também pela sua conta bancária. Então eles vão ver, tipo, pela conta bancária você consegue ver onde a pessoa mora, qual mercado ela vai, posto de gasolina. Então você, durante esses 5 anos de visto, você tem que ir provando de tempos em tempos para o governo que você realmente está morando nessa área. E depois de 3 anos você pode aplicar para o visto 191, que é o visto permanente. E aí, sim, enfim, morar em qualquer lugar que você quiser na Austrália, depois de 1 ano aplicar a cidadania. Então é meio que um direito garantido, basta cumprir essa requisição. E aí eu volto no ponto que eu falei, não necessariamente a Austrália está preocupada em tipo assim, preciso de contadores. Nesse caso, visto regional, o mais importante que a Austrália quer, que o governo quer, é desenvolver economicamente essas regiões, porque eu morando aqui eu desenvolvo economia, eu gasto no mercado, eu faço tudo isso, então esse realmente é o foco da imigração. E eu costumo sempre falar para as pessoas, se você quer migrar para a Austrália, você não pode ficar só pensando o que eu quero, você tem que ver o que a Austrália quer e o que eu posso oferecer para o crescimento econômico da Austrália, gente, é tudo economia, tudo, ninguém, tá preocupado, tadinho de você, né, então eu falei, eu vou ter que fazer algum sacrifício. Até que ponto eu tô disposta a fazer esse sacrifício? Né? Será que eu moraria no deserto? Então a gente teve que conversar essas coisas, né? Beleza, eu aceito morar na cidade, mas que cidade e tal?
Então, quando a gente foi ver esse visto, eu vi que tinha algumas regiões no estado de New South Wales. Então, o único que eu tinha requisito para aplicar era do estado de New South Wales. Então, a gente morava em Sydney. E aí, quem morava em Sydney, né, quem morava em New South Wales poderia aplicar para esse visto. Quer dizer, eu acho que na época quem morava no país inteiro. Mas, por exemplo, o de Western Australia, para quem mora ali em Perth, eu não poderia aplicar estando em Sydney, porque o requisito deles era ter um contrato de trabalho em Perth ou em Western Australia. E eu não tinha. Enquanto de New South Wales, não. O requisito era só você ter a pontuação mínima, ter o Skill Assessment, prova de inglês, e você já consegue aplicar. Então, assim, resumindo, de todos os estados da Austrália, o único que eu era elegível era o próprio estado que eu tava morando mesmo, New South Wales. E como a profissão de contabilidade, né, eu falei pra vocês anteriormente que os pontos foram subindo, mas, gente, assim, é uma coisa à parte, contabilidade, tá? Pessoas de outras profissões têm uma nota menor, geralmente, né? Não vou generalizar, mas, assim, eu tô dizendo que contabilidade é uma das mais concorridas, sim, tá? Entre as top 5 profissões mais concorridas. Então, o mesmo se aplicava para o visto regional. Essas regiões de tipo de praia, de litoral, não estava aberto para contabilidade. Só estava aberto as regiões de interior mesmo, countryside, de caipira mesmo. Então, na época tinha 3 possibilidades de cidade pra gente mudar. Uma era lá perto da fronteira com Queensland pro norte, o outro era meio pra dentro do país, como se fosse perto do deserto, lugar super quente, né, que era Orana, e a gente viu que a temperatura média lá no ano era uns 35 graus. E a outra opção era Albury, né, que acabou que a gente escolheu, que é uma cidade mais fria, então assim, a gente prefere, entre frio e calor, a gente prefere frio, né? Então é uma região na fronteira com Victoria, é para baixo. Victoria é o estado em que Melbourne é a capital, né? Então a gente tá bem na divisa, tipo, tenho 10 minutos aqui, eu chego no estado de Victoria, né? E fica bem perto das Snowy Mountains, então das montanhas de neve. É legal também que fica perto para esquiar e tudo mais. Então a gente achou que entre essas 3 cidades, Albury seria mais viável, né? É uma cidade que fica 5 horas de Sydney, ainda tá no mesmo estado. Então a gente aplicou, né, pra essa vaga. Assim, eu apliquei tudo sozinha, gente, porque eu tava tão mergulhada nas coisas de imigração, nos grupos do Facebook e tal, eu já sabia como fazer tudo, como aplicar. Então eu apliquei a expressão de interesse, e essa é uma parte que na verdade todo mundo pode fazer sozinho, porque a expressão de interesse é só você botar lá suas informações. É basicamente um formulário que você preenche com a sua idade, sua nota do inglês, sei o que. Você demora uns 15 minutos para preencher o EOI, né? Expressão de interesse. Pode ser que depois, para aplicar o visto, muita gente acaba contratando ajuda, né? No caso, eu fiz tudo sozinha. O que eu contratei, o que eu paguei de agente de imigração foi consultas. Então, eu tinha uma dúvida, eu ia lá e pagava uma consulta. Mas assim, cada um faz da forma que se sentir, né, mais seguro. É porque como um dos agentes de imigração eu fui, falou uma coisa que não era muito certa, e depois eu fiz diferente, enfim, eu fiquei meio desconfiada, mas eu tô falando de uma pessoa específica, né, agentes de imigração são pessoas extremamente qualificadas, então se sinta à vontade, mas no caso eu apliquei sozinha, apliquei minha expressão de interesse, e aí, gente, um mês depois, recebi o convite. Sério. Ai, meu Deus. Eu até postei lá no meu Instagram. Eu só chorava de felicidade, sabe? Tipo, quando eu abri meu computador e li a frase You are invited to apply to New South Wales Skill Visa. Tipo, convite do governo de New South Wales me convidando para estar aqui. Tirou todo o peso nas costas, porque nesse ponto eu estava 4 anos na Austrália, fazendo de tudo que eu podia, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, quer dizer, desde antes de vir para a Austrália, eu já estava lutando por esse visto permanente. E quando eu recebi esse convite, eu só chorava de alegria, realmente fiquei muito feliz. Só que ainda não é motivo de comemorar, porque deu um BOzinho aí, é nessa hora que entra o agente que eu falei.
Eu recebi o convite para, na verdade, quando eu apliquei, tinha mais de 3 regiões para aplicar, tinha umas 5 regiões. E eu escolhi uma das regiões que era Southern England, que é cidades muito próximas de Sydney, só que no interior. Aí na hora que eu entrei no site da regional para aplicar, porque o visto regional é um pouco diferente, né? Você antes de aplicar na IME Account, no site da imigração, você aplica na região administrativa. Então, eu entrei na região para aplicar, eles tinham um aviso grande, a contabilidade está fora da lista, se você recebeu o convite, aplique, tipo assim, não aplique pra cá, não sei o que. Eu falei, gente, como assim? Eu fiquei muito triste, sabe? Quando você, aquele meme, né? Você tá feliz, do nada acaba com essa felicidade. Então, eu fiquei muito frustrada porque eu tinha recebido um convite e a regional falou, olha, a gente não pode aceitar seu convite. Aí eu liguei lá. E isso também é uma dica que eu dou, gente. Tá na dúvida, liga. Até pro órgão de contabilidade já liguei pra tirar a dúvida. Então eu liguei lá e falei, olha, recebi o convite e não tá podendo aplicar e tal. O que eu faço? Aí ela falou, aplica pra outra regional que tenha contabilidade, não tem problema. Você recebeu um convite, você pode aplicar pra que você quiser. E no e-mail do convite fala claramente, gente, fala claramente, você só pode aplicar para uma região. Depois de receber esse convite, senão é invalidado, você perde. E aí eu fiquei nesse desespero e fui para um agente de imigração e ele falou, você recebeu o convite dessa regional, aplica, você recebeu, então você tem direito, aplica. Ainda bem que eu não segui o conselho dele. Eu apliquei para outra. E daí foi nisso que eu entrei nessas 3 áreas e apliquei para Murray Region, que é essa região que eu tô, onde fica Albury. Mas assim, ele também falou, liga lá só pra confirmar, e foi nisso que eu liguei, mas assim, ele tinha falado, aplica, se eu fosse você, aplicava pra área que você foi convidado. Então eu fiquei meio com o pé atrás, sabe, porque ainda bem que eu não fiz o que ele falou, ainda bem que eu falei, mas no e-mail fala isso. Então eu segui minha intuição, minha interpretação de texto e minha conversa com a regional lá pra chegar à conclusão de aplicar pra cá. E aí você tem um pré-invite, tem várias etapas, né? Então você recebe um convite no South Wales, você tem 15 dias para aplicar com a regional e depois a regional tem mais ou menos um mês para você conseguir, para ela te dar uma resposta se você foi aceito no seu pré-invite, aí você manda um monte de documentação. Quando você aceita pela região administrativa, aí eles jogam isso para IME Account, aí você realmente consegue aplicar o visto. Nesse meio tempo, você não tem nada na mão, é como se não tivesse nada na mão. E aí, gente, nisso que eu recebi o convite, faltava um mês pro meu visto vencer, o meu visto Graduate Visa que eu tinha. Dali um mês eu estaria legal na Austrália, basicamente isso. E aí eu fiquei, tipo, torcendo, não, esse convite tem que vir a tempo, tem que vir a tempo. E aí eu percebi que ele não ia vir a tempo. Daí eu entrei em contato com uma agência de intercâmbio, né, uma consultora que eu já conhecia, que eu falei, olha, a gente está nessa situação, eu preciso aplicar para um visto de estudante, né, para continuar na Austrália até o meu visto regional ser aprovado. E dessa vez, como eu já tinha estudado aqui, seria a vez do meu marido estudar. Então a gente viu lá que ele ia fazer uma faculdade de música, tudo mais, fomos atrás da escola. Pagamos a mensalidade, pagamos a taxa de visto, pagamos o seguro-saúde, pagamos tudo e renovamos o visto, assim, vida que segue, é como se não recebe o convite do visto, esse que é o problema, né? Porque quando ainda não tá na IME Account, você não tem direito nenhum. Renovamos pro visto de estudante, 2 dias depois, eu recebo, enfim, o convite do visto 491. E aí, imediatamente eu apliquei. E aí, de novo, eu não sabia o que fazer agora. Aí foi uma hora que eu, de novo, marquei consulta com a agente de imigração, mas com outra agente. Dessa vez eu peguei uma agente brasileira, que ela foi muito boa. Eu falei o seguinte, o que eu faço? Porque agora eu renovei para visto estudante, mas eu renovei para esse visto também, ou seja, eu tenho 2 vistos aplicados. E o que eu faço? Ela falou, olha, você tem 2 opções. Ou você mantenha, o que vale é o seu visto de estudante, porque é o que você aplicou primeiro. Então, você vai ter que ser estudante, pagar a escola, frequentar a escola, fazer tudo isso, né? E até o seu outro visto ser aprovado. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade,
você withdraw a Student Visa, então você retira a aplicação do visto de estudante. E aí você entra no... eu já estava no Bridging Visa, tá? Só para explicar. Então, o Bridging Visa, ele é um visto de ponte. Então, meu visto Graduate Visa venceu. Eu estava esperando o visto... Já tinha aplicado o visto de estudante, estava esperando ser aprovado. Então, estava na espera do visto de estudante. Bridging Visa A. Aí, só que no momento em que eu apliquei... Eu fiz as duas aplicações, então eu tava 491 visto estudante. Se eu retirasse do visto de estudante, eu ia para outro Bridging Visa, que é o Bridging Visa C. Aí ela falou, o problema desse visto, que é um visto de espera, né? É que essa espera é dentro da Austrália. Você não pode de jeito nenhum sair da Austrália. Porque se fosse o outro Bridging Visa, eu poderia aplicar para um lá que é o Bridging B, que eu posso sair do país. Só que no caso que eu tava, não poderia sair. Então, eu sei que é um pouco confuso, gente, mas é porque é uma situação tão específica que eu realmente paguei $200 numa consulta só pra tirar essa dúvida. Várias pessoas, assim, quando eu comentava com meus amigos, pessoas que eu conheço, gente, eu não posso sair da Austrália. E nisso eu louca pra ir pro Brasil viajar. E todo mundo fala, não, pode sim e tal. Eu falei, gente, não posso. É um caso muito específico meu. E por isso que eu falo, tudo que foi comigo foi com muitas emoções. E aí foi isso. Realmente a gente resolveu tirar o visto estudante, porque vai pagar um curso que daqui a pouco você vai ter que parar esse curso no meio, não faz sentido. Retiramos o visto de estudante, ficamos no Bridging Visa, esperando a eternidade, assim. Eu acompanhava os grupos, eu via que o povo tava demorando mais de um ano pra sair, aí vamos vivendo. E aí eu tinha a escolha nesse período de já me mudar pra cá, ou só me mudar quando realmente o visto for aprovado. Né? Então a gente resolveu esperar em Sydney a aprovação do visto, né? A gente gostava de morar em Sydney, meus cunhados vieram, então foi tudo propício, né? Assim, a gente resolveu ficar lá e realmente um ano depois veio a tão esperada aprovação do visto. E aí quando veio a aprovação do visto foi uma correria de achar casa na cidade do interior, se mudar, não sei o quê. E foi tudo muito rápido, mas em 3 semanas a gente já estava aqui, morando aqui. E é isso, agora estamos aqui no interior da Austrália, em Albury. Depois eu vou fazer um vídeo também como que tá sendo a vida de interior na Austrália. Mas assim, gente, é uma cidade que tem toda a estrutura. Tem todos os mercados, todas as lojas, tem shopping center. Tem tudo, não tem praia e nem meus amigos. É tipo, realmente o que falta mesmo. Mas a gente vai se adaptando. É o sacrifício que a gente escolheu fazer pela Austrália, né? Sempre acaba tendo um sacrifício ou outro, mas no final das contas, daqui 3 anos eu vou aplicar para o visto permanente. Já é um direito garantido meu, é só ficar aqui de boinha, só vivendo o que eu tô fazendo, e eu tenho visto permanente. E depois de 1 ano de visto permanente eu aplico cidadania, pego meu passaporte australiano. E aí sim, me sinto incluída no sistema. Então, é isso a minha história, gente. É uma grande saga, assim. Na verdade, eu resumi bem, né? Apesar de eu ter falado muito, eu resumi bem, porque nesse meio do caminho eu mudei de emprego várias vezes. Enfim, muitos perrengues aconteceram aí na nossa vida. Vários momentos eu desanimei, eu tenho crise de ansiedade, então eu sofri muito com crise de ansiedade, mas o que eu falo, assim, se você quer um visto permanente, você tem que querer de verdade, fazer tudo o que for preciso pra fazer sacrifícios, assim, e realmente controlar seu emocional, pra você não viver só do futuro, né? Viver o presente e não ficar angustiado com o que vai acontecer, porque o que tá acontecendo agora, o que você já tá vivendo na Austrália, enfim, já é muito bom. Então, é saber viver o presente e fazer todos esses sacrifícios para conseguir o visto. Mas é isso, obrigada por me acompanhar, obrigada por assistirem até aqui. Deixa nos comentários se tiverem sugestão de vídeo, se tiveram algum feedback para mim, também estou super aberta a receber. Beijo!